Maria, lá vem ela, chegando com o seu mais novo podcast favorito. Eu me chamo Tainã, pode me chamar de Tai. E eu tô aqui com a Rafa e com a Sara, que nós três vamos aí apresentar esse novo projeto para vocês. E aí, meninas, estamos todas empolgadas porque eu tô a mil. Maria. Maria. Maria! É importante a gente falar aqui primeiro quem somos nós, né? O que é que a gente está fazendo aqui, o que é que a gente vai apresentar para vocês de conteúdo e tudo mais. Como a Thay já falou, né? Se Maria, apresente, chegamos. amiga. O que Ai, você meu faz Deus, eu da sou vida? péssima de falar de mim, mas enfim. Já falei, eu sou a Thay, trabalho com marketing, então assim, sou marqueteira por natureza, amo música, amo moda, amo informações, sou jornalista, então assim, eu tô aqui para conversar junto com as meninas e com os nossos convidados também, que isso aí a gente vai falar um pouco mais na frente, conversar sobre tudo, né? Sobre tudo que rodeia o nosso dia a dia. E tu, Rafa? Então, eu sou Rafaela, sou fisioterapeuta, um pouco mais encabulada do que as meninas, pelo menos de É nada, começo. Só é tá nunca, começando, é Calma, gente, nunca. só inicialmente, mas vamos saltando. Mas é isso, sou fisioterapeuta, empreendedora, tô aqui para mostrar um pouco mais para vocês do que é o nosso cotidiano. Eu acho que a nossa interação sempre foi muito divertida, né? E eu acho que passar um pouco disso para vocês vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem muito. É E isso tu, aí. Sara? Eu sou a Sara Correia. Sou administradora e sou bem versátil. Eu trabalho com marketing, com turismo, com cerveja. Com mãe, né? com Como filho, mãe. com Com filho. moda. Então, assim, de tudo um pouco. E agora eu tô fazendo um podcast. Olha só. aí, gente, Porque eu acho que a gente tem muito multifacetadas, tempo maravilhosas. livre, né? Acho que a gente tem muito então tempo vamos arrumar livre. mais coisas para Na fazer. verdade, esse podcast surgiu que a gente tava assim, sem fazer nada. Aí um olhou pra cara da outra e fez, e aí, tá chato, né? Vamos Eu arranjar o tive que essa fazer. ideia. Eu tenho dois dons, né? Então, Eu tenho você dois é dons. Um é de maravilhosa. aproximar pessoas legais na minha Sim. vida. Eu tenho uma coisa incrível de aproximar gente boa. Senti, E o senti, segundo dom é de unir essas pessoas. Então, assim, a Thay já era minha amiga de muitos anos, a Rafa já era minha amiga de muitos anos. E aí, num momento de crise, que não vamos citar o Sem porquê, detalhes, numa por favor. segunda-feira pela manhã, 7h da manhã, que fique eu ligo claro. pra elas duas, elas não se conheciam, chorando, marcando pra gente ir pra Literalmente, Ponta gente, Negra chorando, literalmente. pra me consolarem e a gente beber, né? Já estamos aqui com a Rafa, inclusive, né? Cancelamos toda a Vamos falar agenda sobre da isso depois. segunda-feira. Deixando claro que a gente teve que cancelar toda a agenda. Eu tinha reunião, Rafa tinha atendimento, a gente cancelou para poder socorrer Pra a me nossa socorrer, amiga claro. e estamos aqui, firmes e fortes. Melhor momento. Melhor momento. E aqui estamos. Isso, juntar essas duas me acalmou muito, resolveu o meu problema. Elas ficaram amigas e cá estamos nesse podcast. A Maria, lá vem elas. Cheia de novidades. E voltando para essa parte de que cada um aqui tem suas profissões, cada um aqui já tem o que fazer. E a gente achou que tinha pouco tempo. E eu resolvi trazer essa ideia de podcast, Muito que tempo era um livre, na sonho já verdade. antigo que eu tinha, e juntar as três aqui. E a gente não tinha tempo, a gente não achava tempo para colocar esse sonho para frente, esse projeto acontecer. E a gente resolveu, aos trancos e barrancos, de acordo com o tempinho que a gente tinha sobrando ali, fazer ele acontecer, colocar para frente de alguma forma, e aí a gente vai trazer esse tema para vocês. Como tirar os projetos do papel? Como é que vocês Exatamente. fazem isso, meninas, no dia a dia de vocês? E quando eu falo de projeto, não é só um projeto profissional, não é só um sonho que a gente tem, mas sim de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? De repente ter um pouco mais de lazer com o seu marido, com o seu namorado, com o seu filho, né? De trazer melhorias para o seu bem-estar, de fazer uma aula de música, de ir na academia. Como é que vocês conseguem, nessa vida louca que a gente tem, enquadrar, né, essas coisas que a gente tem vontade no tempinho de vocês? Minha gente, eu acho que isso é uma coisa muito complexa. A gente precisa beber primeiro. Então, eu vou sugerir que a gente Boa. faça um brinde. Muito Até porque é um bom. aprendizado Épico. constante isso, né? Como conseguir tempo para fazer Um as brinde coisas. a gente ter conseguido tempo para tirar esse projeto do papel. Então, assim, brinde com o Raf. Bom, tem Nós que somos beber, hein, mulheres gente, senão ofende. empreendedoras. A gente arranja tempo para tudo e não ia falar um palavrão que não pode, né, gente?
Segura, Pode, dá uma mas eu acho que segurada. dá uma caída aí no engajamento. Coloca dá certo. Pensa na capaxia aí. É, E mas aí? é isso. Eu acredito que seja muito questão de disciplina, né? Poder tirar os projetos da gente do papel. É, você realmente priorizar aquilo que você quer, porque arranjar tempo a gente arranja. Quando a gente precisa, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Faz um joguinho de cintura que toda mulher e boa brasileira consegue e a gente vai conseguindo. Eu acredito que seja mais isso, disciplina. No final sempre dá certo. Eu tenho essa frase, mas assim, para eu tirar os meus projetos do papel, eu tenho que meter a cara, assim, sabe? Se eu penso, eu sofro de ansiedade crônica, então se eu pensar muito, nada sai do papel. Então, eu tenho que aproveitar aquele momento e, óbvio que existe sim uma organização, a gente precisa de organização, principalmente nós três somos empreendedoras e a gente tem muitas coisas, muitas responsabilidades de fato, mas assim, se eu não meter a cara e fizer, eu não consigo nada. Fica tudo lá no Trello, organizadinho, fica tudo nos trilhões de caderninhos que eu tenho e não rola, mas graças a Deus eu venho conseguido e acho que de pouco tempo pra cá tem dado certo. Eu acho Estamos que tem aqui. 2 pontos aí essenciais, né? Que é a questão da vontade, que eu acho que a gente ter vontade de realizar alguma coisa, e o comodismo, né? Porque chega uma hora, inclusive, que você tem a vontade, você escreve no papelzinho, você deixa tudo organizado, mas você não consegue desenvolver aquilo porque você está acomodado àquele seu dia a dia, aqueles seus horários, né? E aí você às vezes tem um pouco de preguiça de levantar um pouco mais cedo ou de Arranja fazer outras alguma coisa. prioridades, Arranja né? outras Que a gente prioridades, sempre tem, exato. principalmente prioridades de terceiros, Sim. né? A gente acaba colocando na frente da nossa. Até por questão de responsabilidade mesmo, prioridade de clientes, principalmente, né? Mas assim, qual foi a primeira vez que a gente sentou para falar desse podcast? Foi quando, gente? Outubro ano passado, de 2022? Já faz um tempo. Eu acho que já tem uns 6 meses que a gente fala sobre esse Já, podcast para ele já, acontecer, né? já. Eu lembro que a nossa reunião de pauta, que a gente já tem 6 pautas já programadas, né? Essa Para tirar temporada do tem 6 papel, episódios. foi em outubro. Foi outubro, eu lembro. Foi em Foi outubro. outubro. Mas o verdade. importante é que ele está acontecendo. Bom, Isso é o que a gente criou importa. coragem, meteu a cara e estamos aqui, lindas e maravilhosas. É isso Desenrolando esse mesmo. negócio. E esse programa é só o primeiro para a gente mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai falar, né? E vamos falar sobre tudo, não só sobre dicas do que a gente quer passar para vocês, mas também sobre finanças, sobre maternidade, sobre negócios. E a gente vai ter alguns convidados aqui com a gente também, né? Sim. Sempre, na verdade. Esse primeiro é com a gente para poder apresentar o projeto, mas sempre vamos ter convidados. Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente pode usar ferramentas para melhorar nosso dia a dia, né, de organização para fazer os sonhos acontecerem. Gente, então, eu sou uma coisa um pouco antiquada, né? Apesar de utilizar muito de recursos eletrônicos, eu ainda sou muito fã do papelzinho e da caneta. Eu E também. estipular 3. cronogramas. Tipo, para mim, tudo precisa de uma data limite para aquilo ser realizado. Caso contrário, cai naquela questão do comodismo que você falou. Se não tiver uma data limite para aquilo, você vai só adiando, só adiando. Então, para mim, eu trabalho muito com a questão de planejamento semanal. Claro que tem os planos mais Sim. futuros, mas aquela questão do papelzinho na parede, planejamento semanal, para mim é o ideal. Eu sou viciada em checklists e post-it. Então, assim, uma vez até conversei com o Rafa que ela viu uma imagem. Eu Sim. trabalho em home office, então meu escritório lá em casa, ele a parede, assim, na frente da mesa, Colorida ele de é post-it. todo colorida de post-it. E eu sou uma pessoa extremamente visual. Extremamente visual. Acho que se eu acreditasse em outra vida, dizia que eu era um machinho na outra vida. Porque eu preciso estar vendo tudo, assim, na minha frente, sabe? Então, se eu não escrever e tiver ali na minha cara, com certeza eu vou me distrair. Eu tô problemas com atenção. Eu vou me distrair, vou acabar fazendo outra coisa. Inclusive, vou até esquecer. Então, eu coloco post-it aonde eu posso. É post-it no caderno, post-it na parede, post-it no computador. Só não boto no celular, porque, enfim, mas se eu puder botar Mas um ainda papel... tem o alarme do celular, né? Pra Amiga, lembrar. ainda tem. E se eu puder botar um papel de parede com minha checklist aqui, eu faço isso. Eu tenho um aplicativo, eu sempre fui do papelzinho. Aí esse ano eu fiz, não, eu vou tentar ser um pouco mais tecnológica, né, gente? Porque a gente tem que ir se Porque, atualizando, Porque, amiga, né? precisa, né? E aí eu baixei um aplicativo que se chama Ndu,
né? ANY.do, Sim. para quem fica a dica para quem quiser. E aí, ele me ajudou bastante até para planejamentos de coisas futuras. Por exemplo, vou marcar um médico, né? E hoje a gente não consegue mais marcar médico para a próxima semana, só é para 2 meses para frente. E aí você coloca no planejamento lá e você esquece, ele te avisa antes, né? 1 semana antes, 2 dias antes e no dia, enfim. Ele é muito bom para esse tipo de serviço, para você se planejar para o futuro. Mas eu me perdi completamente Menina, no você meu não fica dia a ansiosa, dia. não? Eu me perdi, eu fiquei louca. Porque, assim, eu começo a pensar demais no futuro, ansiedades, né, gente? Então, Não, mas tem aí coisas pronto, eu que você começo, precisa anotar para o futuro, não tem Com certeza. jeito. não, com certeza, meus papéis estão aí. Assim, tipo, meus post-its estão tudo pra lá. Enfim, o que é que aconteceu? Eu tenho 3 funções, né, de trabalho, onde eu preciso me organizar para esses 3. E o NDU não estava resolvendo minha vida. O Tava tendo muito caderninho. conflito de horários? Não. Tava tendo conflitos, assim, tava misturando as tarefas de cada função que eu tinha que fazer, né? Entendi. Dos meus 3 trabalhos. Então, se eu tinha que resolver algo de uma empresa pela manhã, eu não conseguia priorizar aquele horário, né? Então ficava tudo muito misturado. Então, resultado, só para resumir para vocês, eu tive que comprar 3 agendas. E hoje eu tenho 3 agendas, uma para cada empresa. E aí É. eu chego no meu escritório, eu abro assim as 3 agendas no dia e eu consigo me achar. Aí eu vou numerando, né? Ali do lado eu vou as 3 já abertas e aí eu vejo o que é prioridade. E aí vou marcando ao lado 1, 2, 3, 4, 5. E aí meu dia, ele flui. A primeira coisa que eu faço no dia é a organização do que eu preciso fazer e enumerar para fluir. E se não for desse jeito no caderninho, comigo não funciona. E pelo que eu vejo e converso com as pessoas com relação a isso, muita gente tenta ir para esse lado tecnológico, mas não conseguem sair do papel. É difícil. Eu ainda não conheci alguém que diga, olha, eu realmente consegui abandonar a agenda, o caderninho, organizar dessa forma. Se alguém tiver essa dica, traga pra gente que a gente passa Ou aqui. programadores, por favor, elaborem uns programas que sejam mais possíveis. Possíveis para nós, de papelzinho. Gerenciar mais de uma Fica a agenda. dica aí. É. Mas assim, mas tem a questão também da memória visual, né? Isso é fato. Já tem estudos que comprovam Cientificamente isso, comprovado. exatamente. E a motora, Quando a amiga, a gente questão de você escrever. Exato. Eu sou muito isso. Eu tenho que escrever. Então, assim, por mais que eu trabalho com copies também. Então, quando eu vou escrever textos com copies, releases, tudo isso, eu começo rascunhando no papel e caneta. Sim. Porque assim eu consigo acompanhar melhor minhas ideias e, enfim, funciona muito mais porque eu tô ali me forçando a me concentrar em escrever. Os concurseiros, né, que estudam, eles falam que tem essas técnicas, que você tem que ler, escrever e falar. Que aí sim é que você... É porque é um reforço do aprendizado, né? Você vai ter diferentes estímulos. Acaba que estimula realmente áreas diferentes. É bem Falar, eu tenho interessante. que falar, porque minha cabeça tem muitas vozes na minha cabeça ao mesmo tempo, então eu preciso falar para poder me ouvir. Então eu passo o dia inteiro falando sozinha. Então deixa eu já entrar num assunto aqui, já saber de uma coisa com você que Ai, faz meu muitas Deus. copies, Eita. que precisa lasquei. muito do criativo, né? Que precisa nervosa. ter textos e tem dias que o emocional não ajuda, Não né? Às mesmo. vezes você não tá num dia muito legal e você precisa fazer um texto super feliz. E esses dias eu estava lendo uma matéria, né, de uma ferramenta que pode ajudar a gente com relação a isso, que se chama o ChatGPT. Então, Qual a sua opinião sobre essa ferramenta? Se você usa, se você ainda não teve a experiência de usar, mas você conhece já o ChatGPT? Conheço, já tentei usar, mas eu não sei se eu tô muito, sabe, assim, ainda muito fechada a ideia, mas não me ajudou para mim, e inclusive eu conversei com outros criadores de conteúdo, e eles falaram bem a mesma coisa que eu, agora criadores de conteúdo que estão há muito Vamos primeiro tempo. explicar, né, o que é o ChatGPT, para quem não sabe. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial
onde você consegue conversar com essa ferramenta, você faz perguntas e ela consegue te responder, ou você pode solicitar textos. Se você quer fazer um convite para um evento, não sabe muito bem o que escrever, você coloca os tópicos, né? Evento tal, data tal, hora tal, e aí você diz como que você quer esse convite. Eu quero um convite alegre, eu quero que informe, que dê destaque a tal assunto. E aí ele desenvolve um texto completo para você. Você consegue fazer matérias de jornais, cartas, enfim, copies, releases. Ele já te entrega tudo pronto e você geralmente já faz uma adaptação. E o ChatGPT, ele está criando, né, um debate muito grande, é um assunto que está bem quente aí na internet, porque tem pessoas que são contras, tem outras que são a favor, tem gente que diz que a população vai ficar mais burra, porque é só colocar alguma coisa lá e já é desenvolvido. Como falaram antigamente sobre o computador, né? Que todo mundo só digitava e o celular só digita, que as crianças iam desaprender a escrever. Você concorda com isso, Thay? Eu não concordo completamente, porque eu acho que cada geração se desenvolve no seu momento. Então, é que nem dizer que a internet ia acabar com a televisão. Óbvio que a gente teve uma divisão de público e uma queda, com certeza, né? Mas não acabou com a televisão, não vai acabar nunca. A TV também não acabou com rádio. Então, assim, eu acho que é burrice você chegar e dizer que agora vai ficar todo mundo burro e ninguém vai saber mais escrever. Mas eu acho que sim, que vai limar um pouco da nossa capacidade intelectual, certo? E da nossa capacidade criativa, sim. Porque a gente vai estar acostumado a criarem pra gente. Eu fui uma criança que eu fui muito estimulada a ler. E eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, eu lembro que, enfim, com minha mãe, quando eu era criancinha mesmo, sei lá quantos anos eu tinha, nem consigo lembrar quantos anos eu tinha. Mas passava no ônibus e eu lia todas as outdoors, placas, eu saía lendo tudo. Então, até hoje, eu pego uma bula de remédio, eu abro e começo a ler, né? Então, assim, isso me ajuda muito no criativo, sabe? Por mais que eu trabalhe com Claro. nichos específicos, mas eu leio sobre tudo e o jornalismo me É ajuda. estímulo, né? É Exato. prática. Então, assim, eu tenho uma ferramenta que eu não precise de fato disso, que eu vou fazer isso se eu quiser ou não, se eu gostar ou não. E a gente tá com cada vez menos tempo. A gente tá com cada vez mais. Mas você acha que Mas não é você não acha- justamente por isso Eu que sei, a amiga, ferramenta mas pode ajudar? eu Você está sei, olhando o mas- ponto negativo dela. Ela também tem um Show. lado positivo. Só Vamos que quando dizer. você coloca um mutuado de palavras que tem. Eu tenho. Ai, gente, é sério. Por isso que eu digo. Ó, por isso quando a gente pensou em falar Eu tô adorando sobre que tem isso- uma contra e uma a favor. Vamos lá. Não, eu acho que tudo precisa de ressalvas. Eu sou a favor, eu acho interessante. Ela realmente vai otimizar o trabalho de muita gente, porque além dela ser uma inteligência artificial que contém dados, se eu não me engano, é até 2021 que houve o acúmulo de dados. Para ser uma inteligência, precisamos de acúmulo de dados. E ela tem muitos dados acumulados. E isso acaba veio a capacitar ela a ter um processo de desenvolvimento. Então, ela não vai ser só aquela coisa que você faz uma pergunta. Você disse, para mim agora, como vamos dizer, uma pessoa que trabalha com a parte de design, fui utilizar, não tive muita resposta. Ela precisa aprender, ela precisa que cada vez mais você utilize dela, para que ela venha a cada vez mais entender os seus questionamentos e aí ela vai ser cada vez mais assertiva. Assim como a Sim. gente também, né? A gente Com precisa saber certeza, exatamente como é. utilizar ela para ela poder dar um retorno adequado. E, inclusive, isso é parte das críticas de quem avalia essa parte de evolução tecnológica, porque as pessoas realmente vão ficar dependentes da resposta daquela inteligência, que muitas isso. vezes pode ser que não seja verdadeira. Só que as pessoas Uma vão tomar, cantada para um paquera. vão tomar como uma verdade um pedido de absoluta. desculpa, né? Mas às vezes mas ela algo dá bom o que também. você quer falar e você não sabe escrever. Mas, amiga, é o que tá. Isso. Você pedir ajuda da ferramenta é uma coisa. Você criar sempre a partir da ferramenta é outra. Mas, amiga, tudo é o jeito que você vai utilizar Amiga, aquilo. Por sim. isso que o pessoal que trabalha nessa área está pedindo Pediram pra parar de usar, né? Obrigada. Para que seja visto isso, né? Para que não seja utilizado de qualquer jeito, qualquer tipo de aplicação, mas é uma forma mais democrática de se utilizar a inteligência artificial, porque até hoje ela só era utilizada por grandes empresas. E isso acaba que capacita pessoas
com menos poder aquisitivo Exato. a ter acesso a isso. Então, é uma parte mais inclusiva, É. só que precisa de um controle. Eles abriram a eu ferramenta concordo com a agora para parte ser do gratuita, controle. né? Mas ela vai ser cobrada em breve. Ah, com certeza. Né? Não no preço que era antes, vai ser um preço mais acessível, mas ela foi liberada agora para todo mundo de forma gratuita, para que todo mundo pudesse conhecer a ferramenta e para que eles pudessem ter mais dados também, saber o que é que as pessoas procuram, o que é que elas querem. Mas eu acredito que provavelmente em breve ela já vai ser cobrada novamente e num preço mais acessível. E eu acho que eles vão ganhar muito dinheiro com isso, Não, porque eu com acho que vai ter certeza, gente. muita Com gente certeza. assinando. Porque a gente vai Com certeza. precisar. Tipo assim, hoje eu falo que eu não gosto de usar e eu não uso, tá? Uma opção minha. Já tentei, inclusive já fiz sim textos que eu recebi do ChatGPT e editei, né? Porque é isso, gente. Você recebe um amontoado de palavras sobre o que você perguntou. Mas assim, você precisa personificar isso. Nem sempre E precisa ter muito acontece. cuidado, porque Exato. saiu uma matéria recente E no, vem um monte no de mentirinha, viu, Fantástico gente? A dica. sobre uma pessoa que se apaixonou pela máquina, né? Ai, Fazia gente. perguntas para melhorar o ego Amiga, já. dele. E isso aconteceu de Aí verdade. deixa eu contar uma história. Conta. Começou as histórias. A gente tem muita história pra contar, gente. Eu trabalhei com um cara quando eu trabalhava em agência, enfim. Que ele passava, quando ele não tinha o que fazer, ele passava o dia conversando com a Siri. A Siri é a Ai, meu inteligência Deus. artificial. A inteligência artificial da Apple, né? Aí, do nada, ele começava a conversar com a Siri. Aí ele, Siri, eu acho que eu estou apaixonado por você. Aí ela, eu sou uma máquina, você é um humano, arranje outra. Tipo assim, aí eu, amigo, você levou um fora da Siri, você vai levar fora de quem mais, pelo amor de Deus. Mas enfim, você pode conversar e acontece muito isso, né? A própria Alexa, enfim. Cada um tá numa capacidade ali mental que, às vezes, de carência ou de estresse, a gente não sabe como é que aquela pessoa vai utilizar aquela ferramenta, né? Sim. Então, precisa realmente ter muito cuidado. Inclusive, num outro... Puxando aí um viés, o Bruno Perini, ele divulgou recentemente uma Ela tá matéria. muito maravilhosa hoje. Amiga, a arrasou. jornalista dela tá gritando. Passou de mim, gente, que tudo! Me mata de orgulho, amiga, te amo. Vamos lá. Deixa eu me concentrar que eu fiquei emocionada. O Bruno Perini, ele divulgou uma matéria no Instagram dele recentemente do R7, né? Dizendo que ele, o criador, ele na verdade não, o criador do ChatGPT, ele tem receio de que a humanidade seja devastada por alguma inteligência artificial avançada. Vocês chegaram a ver essa matéria? Gente, quantos filmes a aquela gente assistiu com isso, né? Pois é. Então, o lance da pandemia também era só coisa de filme, Todo né? mundo falava que era mentira, que era científico, né? E e passamos acabou. por isso. Pois é. Mas é aquela questão, ela realmente, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de aprendizado e que pode vir a ser E é superior ao incontrolável, nosso. né? É incontrolável. Ela pode crescer muito mais do que a gente é capaz de entender. Não Linguagens vai que ser a no gente curto não prazo, entende. talvez não seja na nossa geração, Mas é possível? É. É possível, porque tá tudo muito possível. É rápido. matemática. Vocês lembram faz muito tempo isso, tá, gente? Quando o Twitter era super popular, inclusive aqui no Brasil. Hoje ainda é uma ferramenta super usada, mas não é mais tão popular, sei lá, 2009, alguma coisa assim. Mas existia um teste, se eu não me engano foi a Microsoft, tá? Se eu estiver errada, por favor, me perdoem. Essa história me veio na cabeça agora, então não tenho tanta certeza das informações. Mas eles testaram uma inteligência artificial no Twitter. Então, ele ia interagindo com as outras pessoas, era um perfil do Twitter que justamente ia absorvendo, ia, né, criando essa inteligência e teve que ser desativada com urgência, Porque ela porque... fica em conversa com outra inteligência, né? Foi essa? Não, eles começaram a lançar, tipo, coisas nazistas e, enfim, Nossa. coisas, assim, extremamente contra direitos humanos e tudo e qualquer coisa, que eles tiveram que desativar com urgência, porque aquilo já estava influenciando pessoas, as pessoas já estavam conversando com ela por identificação. Sabe? Tem doido pra Sim. tudo na vida, né? Então, Tem. Às vezes a pessoa ela nem sabia que aquilo era inteligência artificial. Ela tomava acontece como fosse uma também. pessoa real. Acontece muito também. Ou até sabe, mas entra nessa noia aí, como a Sarah falou, que se apaixona, que A se carência, identifica, né? a carência. E depois do mundo pós-pandêmico, né, gente? Que a gente Carência tá social fadado. enorme. A gente tá fadado ao isolamento, meu povo. A gente não se acostumou com estar em casa, com home office, com... Enfim, eu acho um saco.
Não eu home adorei. office, eu adoro home office, mas assim, Eu Nasci também. mas pra amiga, isso, fazer, nasci pra mas isso. fazer confraternização no Zoom, no Google Meet, tá, É. gente? Me poupa. Não, essa parte de lazer, Do de contato encontro, de social Não, faz, dá, festas, gente, realmente faz não falta. dá. Mas a do trabalho, eu acho que foi uma grande Ah, isso aí com evolução. certeza. Né? Eu amo meu Até home para office. diversas economizar. áreas. Eu amo. Eu acho que foi para economizar tempo também, né? Às vezes só o tempo de deslocamento para você ir até uma reunião. E às vezes você deixava de resolver alguma coisa porque algo era muito longe Sim. e aquela coisa ia ser de meia hora, você não dava tanta importância. Então, ali numa videochamada você já consegue resolver e Sim. tá É, tudo não, bem. e resolve super, assim, a reunião poderia ser um e-mail, né? Você faz uma videochamada de 3 minutos e super resolve em qualquer lugar do mundo, isso aí é fato. Mas, Validação assim, de documento por videochamada. ai, Gente, eu perfeito. acho isso maravilhoso. Tudo. É mesmo. Audiência por videochamada, Gente, é uma assim. coisa incrível. É maravilhoso, assim. E vários outros recursos que até ficaram mais baratos para a população. A gente Total. pode tirar o banco, por exemplo. Os bancos virtuais tiraram todas Verdade. várias taxas que a gente pagava que às vezes a gente nem sabia o que era. E hoje a gente... Burocracias. tudo muito mais simples, muito mais fácil, Com né? certeza, mas... Até quando não sabemos, né? Mas Mas assim, vocês concordam que isso deixa a gente acomodada, tá lá no cantinho da gente sim. e ninguém quer sair mais pra nada, do nada, Ou a né? gente pode ver por um lado mais otimista, né? Otimista sempre. Usar essa tecnologia e a gente se motivar, né? Aquela questão de sair do comodismo para acelerar o nosso tempo e fazer mais coisas que a Com gente quer. certeza. Aí a gente entra num Eu acho num que tudo, outro eu caso, acho que tudo que tem eu que acho que ser, já vai ser pra outro podcast, pelo que eu tô vendo aqui o time. tudo tem que ser muito equilibrado, né? Tanto essa problema é o parte do equilíbrio, que você gata. quer, do que você sonha, quanto a parte de inteligência artificial aí do chat GPT. A gente tem que ter muito cuidado e saber lidar com todas as coisas de uma forma equilibrada, porque eu acho que tudo pode ser muito perigoso, tudo pode ser muito viável e até o viável demais é prejudicial. Tudo Sim. demais é muito, né? É. Tudo demais é muito. Mas Muito eu acho que poeta, já... Ai, adoro. Estamos Eu e no minhas, finalzinho. eu e minhas frases de efeito, adoro. Já anota aí para a próxima pauta, É gente. Eu verdade. acho Qual que é a isso próxima aí, pauta? Já tô tecnologia, com chat o GPT, caderninho aqui. enfim, mundo pós-pandêmico, coisas profundas, porque a gente fala de tudo, gente. A gente fala de cerveja, a gente fala de filosofias, a gente dá conselhos Saúde, sensatos. música, economia. Conselhos sensatos. Conselhos sensatos. Claro que A gente é ótima relacionamento. conselheira. Relacionamento, melhores coaches de relacionamentos. Então, tô Nós aqui, vamos viu? ter, Sim. viu? Nós vamos ter um podcast aqui que a gente vai trazer um sexólogo, não é, Rafa? Tudo. Vamos falar também sobre Ui, ui. finanças. Vamos ter 2 convidados sobre finanças. Vamos falar de Isso. uma parte empresarial que a gente vai ter vários empresários e várias pessoas que são líderes não posso falar muito, por né? favor. Eu tô Senão você dando vai dar muito muito dica. spoiler, né? Mas vai ser muito interessante. Essa temporada tá bem pensada, bem amarradinha e assim, Feita com muito carinho. Ai, que a gente É. tivesse ensaiado, não tinha dado E vamos certo. receber pessoas maravilhosas aqui para estar Só com a gente pessoas também. lindas, Quais sensatas. Sim. Sem sensatas. O povo não sabe, né? Dessa gente falando Não, aqui não sensatas, sabe. sensatas, sensatas, e ninguém tá entendendo nada. Voltamos para o nosso primeiro encontro. Voltamos. Era uma vez, numa segunda-feira, em Natal, uma manhã ensolarada. Depois de que eu me segunda-feira na praia de Ponta acalmei, eu disse que tinha chamado. Rafa perguntou isso, a curiosidade da Rafa. Por que você chamou eu e ela? Eu não sei se foi ciúmes, eu não sei o que foi. Cada uma no Não, ponto pura da curiosidade. cidade. Surgiu Coisa essa maravilhosa. pergunta. E aí eu falei que era porque elas duas eram as pessoas mais sensatas da minha vida. Beijo, sociedade. Eu sou É uma pessoa isso. sensata. É isso. Tá? Beijo E pra aí, vocês. desde então, a gente está se chamando de sensatas, né? Sim. E as sensatas estão no armário, ela vem elas agora. Com Vamos trazer um muita pouco coisa mais dessa sensata, sensatez para Temas vocês. sensatos pra vocês. Deixar a vida de vocês mais leve, mais sensata. Olha É. aí. É verdade. Então, por hoje a gente já vai ficando por aqui, já nos Ai, apresentamos, gente. né? Já falamos um pouquinho do spoiler dos próximos blocos. Já queria um pouquinho mais. Só Eu quando eu tava me também. soltando, mas é isso, tá, É gente? isso, gente. É isso. E aí? E É, aí? E aí? Ah! Tudo bem. É para deixar com gostinho de quero mais para o próximo podcast, a Armaria Lá Vem Elas. A gente vai fazer
de 15 em 15 dias, Se é inicialmente. quinzenalmente, exatamente. Um episódio novo para vocês. Mas vocês podem acompanhar a gente no Instagram. E se vocês Com derem certeza. muita trela pra tiver gente, Deem dicas, né? cabimento A pra gente faz gente. semanal. Sério, deem cabimento pra gente, deem audiência. A gente ama vocês. A gente nem conhece vocês, mas assim, a gente já tá num relacionamento assim profundo, entendeu? Sim. Pois é, e vamos falar um pouquinho agora das pessoas que já acreditam na gente, né? Do nosso trabalho. E já estamos aqui com a RAF, Cervejaria RAF, que é a Um brinde melhor à RAF. e a maior Cervejaria cervejaria artesanal artesanal do Rio Grande do Norte. Vamos falar aqui da agência de passeios no Rio Grande do Norte. Se você quer passar, não vou falar com turistas não, né? A gente tem vários turistas que já Pessoas que recebem. gostam de passear. Mas para quem está aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, quer passar um final de semana diferente com sua família ou quer passar só um sábado e domingo, vamos fazer isso para mostrar? Vamos. Agora tem Eu que acho que é acompanhar bom a gente no mostrar. Instagram pra gente mostrar e a galera ver. Também acho. Pois é, vamos marcar, a gente vai fazer isso. Vamos num sábado, num domingo, fazer um dos passeios da agência de passeios e mostrar para vocês um dia de diversão com a família, com os amigos. Quero. Vale muito Eu já a tô pena. aqui, Já a levei minha uma agenda vez, tá Rafa, bem. né? Sim, já Pra fui. Maracajaú. Inclusive para Maracajaú, um lugar incrível. Verdade. Mergulho maravilhoso. Eu Fica a fui, dica, mas não gente. fui com você. Falta esse Não, Esse vamos nós três privilégio. agora para mostrar. passeio sensatos. RP Boutique Criativa, que cuida do Gente. nosso marketing. Comunicação criativa, gente, meu forte. Amo e Sem é chat isso. GPT. Sem Sem chat. chat. Ou com auxílio sim, mas de uma maneira criativa e inteligente, tá? Não que ele não seja inteligente, mas vocês entenderam. Se vocês acompanharam o podcast até aqui, vocês Uma coisa estão mais entendendo, humanizada E Com personalizada. certeza. e personalizada. Muito personalizada. Motivos, fisioterapia e pilates. É isso aí, gente. Vamos tratar aí da carcaça, né? É, Vamos fazer nosso pilar. Amiga, já ia minha falar sobre isso na nossa idade, né, amiga? Que a gente já passou tá dos precisando 30 da já era. coluna. Como diz minha mãe, nós somos cocotas. Nada de Falou idade, não. cocota, Então, já entregou a é, idade, amiga. A pessoa já entrega, né? Que nasceu. Não vamos falar sobre isso, vamos Deixa mudar pra de lá, vamos cortar. assunto. Essa Mudando mulher que é pra muito lá. importante para É. todas as Sim, idades, é muito né? importante para todas as idades, ó. Qualidade de Inclusive, vida minha incrível. liberação tá aí, né, Rafa? Ah, Pra tem fazer uma com coisa tudo que eu queria que encravado. você falasse também, porque muita gente fica voltando à parte de pilates, dessas coisas, só para mulheres. Não, gente, de forma alguma. Pilates é para toda e qualquer idade, todo e qualquer gênero. Podemos ser homem e mulher neutros. Inclusive, vou Enfim, levar meu gente. namorado lá, porque ele tem Vamos. problema de coluna e eu comecei a ensinar funk para ele. E aí, depois que ele soltou um pouco o quadril, ele disse que melhorou bastante. Eu acho que o Pilates vai ajudar ele. Você não acha, não, amiga? Bicha, precisava expor desse jeito. Não faz bem, amiga, dançar e fazer Pilates? Eu tô errada. Movimento é vida. Movimento! É. Né? Já Já dizia tô chorando. Gente, ó, movimento é vida. Ajuda em outras E áreas é isso, também. a né, Maria Pode Delas vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos falar, não vou dar o spoiler não, a gente vai falar no Instagram para vocês irem lá Fala teu acompanhar a Instagram, gente, ô Sara, seguir. pra seguir a gente. @ Sim. Sara Correia C. Tainã. @Tainan Cruz, vamos lá. TAINAN Cruz, _. Ficou Por parecendo favor, a mais Siri uma agora. vez. Siri, Gente, foi a Siri, perfeito. Eu dei uma desligada. De novo. Vamos, eu dei uma desligada. Vai, mais uma vez. Vamos lá. @Tainan, TAINAN. Eu não vou conseguir falar de novo, tá? Cruz, _. Eu estarei lá. Bem maravilhoso. Isso, e o meu @ Rafaela Oliveira com PH e 2 L's. Isso é o Por nosso favor, individual. PH é o PH no lugar do F, tá, gente? Esses são os nossos individuais, mas a gente vai ter o Instagram do Armaria. Já tem. Já tem o Armaria Lá Vem Elas, @ Armaria Lá Vem Elas, não tem erro. Sigam lá a gente, dê trela pra gente fazer vários outros. Nos amem. Nos amem. Nos amem, a gente é Isso. carente. Sigam, curtam, compartilhem. E Conversem mandem com a dicas de gente, temas que vocês perguntem, gostariam de mandem escutar a gente dicas, sei lá, conversando. interage. A gente gosta de conversar, deu pra perceber, né? E é isso. E é isso. Até a próxima. Beijo, Beijo, até a próxima. próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau.